O cosmonauta soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a visitar o espaço, em 12 de abril de 1961, mas nem de longe foi o primeiro habitante da Terra a entrar em órbita. Muito antes de existir a tecnologia e uma boa dose de coragem, suficiente para enviar seres humanos para fora do planeta, outros moradores de nosso mundo foram os pioneiros das viagens espaciais. Cachorros, macacos, sapos, ratos, gatos, tartarugas, peixes, insetos e até um porquinho da Índia visitaram o espaço antes dos homens para entender como formas de vida terrestres reagiriam no então perigoso e desconhecido ambiente espacial. Hoje vamos conhecer alguns deles. E já peço que deixem nos comentários se você acha que estes testes com animais tiveram benefícios para a exploração espacial, ou apenas gerou sofrimento aos animais e outras formas poderiam ter sido usadas. Moscas. O primeiro habitante da Terra que visitou o espaço, quem diria, foi um mosquito, mais especificamente as moscas de fruta, também conhecidas como drosófilas. No dia 20 de fevereiro de 1947, um foguete V-2, que foi uma temível arma da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, decolou no Novo México, nos Estados Unidos, com uma cápsula contendo 100 moscas e atingiu 109 km de altura. O objetivo era observar os efeitos da radiação solar em órbita no corpo dos insetos. Após a rápida subida, a cápsula com as moscas retornou ao planeta. Todas sobreviveram. Albert II, um macaco rhesus macho, foi o primeiro primata e o primeiro mamífero no espaço. Ele voou da base da Força Aérea de Oloma no Novo México, Estados Unidos, a uma altitude de 134 km a bordo de um foguete de sondagem V-2 dos Estados Unidos em 14 de junho de 1949. Albert morreu ao reentrar depois que uma falha de paraquedas fez com que a cápsula de Albert atingisse o solo em altíssima velocidade. Os dados respiratórios e cardiológicos de Albert foram registrados até o momento do impacto. O voo de Albert II, executado pela base de teste de mísseis guiados de Alamogordo e organizado com a ajuda da Oloma Air Force Base, ocorreu após a provável morte antes do voo de Albert I antes de um voo mesosférico de 63 km a bordo de um foguete V-2 em junho 11 de novembro de 1948. A cápsula foi redesenhada entre os voos para ampliar o espaço da cápsula vivenciado por Albert I. Han, o chimpanzé foi um chimpanzé camaronês que atingiu o posto de primeiro hominídeo lançado no espaço, em 31 de janeiro de 1961. Seu nome é o acrônimo de Oloma Aerospace Medical Center, o nome do laboratório que o preparou para a missão da qual participou, localizado na base aérea de Oloma, Novo México. Primeiros anos. Han nasceu em julho de 1956, nos Camarões. Capturado por caçadores e transportado para Miami, Han foi adquirido pela Força Aérea dos Estados Unidos e levado para a base aérea de Oloma. Na base, havia cerca de 40 chimpanzés candidatos a astronautas. Após os testes, o número passou para 18 e depois para 6. Han estava entre os 6 selecionados, sendo conhecido oficialmente como número 65 até o seu retorno. Após seu primeiro voo, Han viveu 17 anos no Zoológico Nacional, em Washington, D.C., vindo a falecer naturalmente em 19 de janeiro de 1983, aos 27 anos. Após sua morte em 1983, o corpo de Han foi entregue ao Instituto de Patologia das Forças Armadas para necropsia. Após a necropsia, o plano era tê-lo empalhado e ser colocado em exposição no Smithsonian, como os cães espaciais soviéticos Belka e Strelka. No entanto, este plano foi abandonado depois de uma reação pública negativa. Os restos mortais de Han, menos o esqueleto, foram sepultados no International Space Hall of Fame em Alamogordo, Novo México. Cachorros. Durante as décadas de 1950 e 1960, a antiga União Soviética enviou 57 cachorros para fora da Terra. Considerados bichos que resistem a grandes períodos de inatividade, o melhor amigo do homem decolou para o espaço pela primeira vez em 22 de julho de 1951. Foi um voo duplo, com os cães Tsigan e Dezik.
O mais famoso cão cosmonauta, porém, foi a cadela Laika que veremos a seguir. Laika. Data do voo: 3 de novembro de 1957. País: União Soviética. Foi uma cadela espacial soviética que se tornou um dos primeiros animais a serem lançados no espaço e o primeiro deles a orbitar a Terra. Laika, uma rafeira das ruas de Moscou, foi selecionada para ser a ocupante da nave espacial soviética Sputnik 2, que foi lançada ao espaço sideral em 3 de novembro de 1957. Como na época da missão de Laika pouco se sabia sobre os efeitos que um voo espacial poderia ter sobre os seres vivos, e a tecnologia suborbital ainda não havia sido desenvolvida, não havia expectativa de que a cadela sobrevivesse. Alguns cientistas acreditavam que humanos não poderiam sobreviver ao lançamento ou às condições do espaço sideral, e, por isso, engenheiros viam os voos com animais como precursores necessários para as missões humanas. O experimento teve como objetivo demonstrar que um passageiro vivo poderia sobreviver sendo lançado em órbita e suportar um ambiente de microgravidade, abrindo caminho para os voos espaciais humanos e fornecendo aos cientistas alguns dos primeiros dados sobre como os organismos vivos reagem nestas condições. Depois de Laika, a União Soviética enviou mais 12 cães para o espaço, dos quais 5 voltaram vivos à Terra. Horas após o lançamento, Laika morreu por superaquecimento, possivelmente causado por uma falha que levou o motor central do foguete R-7 a não se separar de sua carga útil. A verdadeira causa e a hora de sua morte não foram divulgadas até 2002, em vez disso, foi amplamente divulgado que ela morreu no 6º dia de sua missão, quando seu oxigênio acabou, ou, como o governo soviético inicialmente alegou, que ela teria sido sacrificada antes do esgotamento do oxigênio. Em 11 de abril de 2008, autoridades russas inauguraram um monumento a Laika, construído perto do Centro de Pesquisa Militar em Moscou que preparou o seu voo para o espaço. Ele apresenta a figura de um cão em pé, em cima de um foguete. Laika também aparece no monumento aos conquistadores do cosmos em Moscou. Gatos. Em 18 de outubro de 1963, a França enviou o primeiro felino ao espaço, o gato Félix. Outras fontes afirmam que o gato era na verdade uma fêmea, chamada Felicete. O animal foi o único de sua espécie, até hoje, enviado para um voo suborbital. O gato astronauta vivia nas ruas de Paris até ser recrutado para a missão, que tinha como objetivo estudar os efeitos da microgravidade no cérebro. O bichano, que viajou com eletrodos na cabeça, foi recuperado com vida. Felicete foi o primeiro gato a ser lançado no espaço. O lançamento de Felicete, uma fêmea da espécie gato urbano, ocorreu no dia 18 de outubro de 1963 através do programa espacial francês. A missão foi um voo suborbital que durou 13 minutos e a cápsula e o seu passageiro foram resgatados com segurança. Felicete foi a primeira da sua espécie e a única a sobreviver entre mais de uma dezena de gatos treinados para a missão espacial francesa. Félix I foi um projeto da Escola Técnica do Exército liderado pelo tenente-coronel Manuel dos Santos Lage que visava, em 1959, levar o gato Flamengo ao espaço. Porém, o projeto foi cancelado devido a pressões de grupos defensores de animais e o lançamento jamais ocorreu. A aranha. Arabella e Anita foram as primeiras aranhas a visitar o espaço. Em 28 de julho de 1973, os 2 aracnídeos foram lançados pela NASA, a bordo do foguete Saturn V, com destino à Estação Espacial Skylab 3, onde permaneceram por 59 dias. O objetivo da missão era observar se as aranhas seriam capazes de tecer uma teia no espaço, em um ambiente de microgravidade. E elas não decepcionaram os cientistas. Anita acabou morrendo na estação espacial, pouco antes de retornar à Terra, enquanto Arabella morreu na cápsula de regresso, durante a reentrada na atmosfera. Os corpos das aranhas astronautas estão em exposição no Museu Smithsonian, em Washington. Tartaruga. Os primeiros seres terrestres que chegaram próximos à Lua foram 2 tartarugas.
Em 1968, o Programa Espacial da União Soviética enviou uma nave ao espaço para contornar o satélite natural e em seguida retornar à Terra em segurança. As tartarugas espaciais ainda tiveram a companhia de minhocas, plantas, moscas e bactérias. Em 1974, a experiência foi repetida. Nessa missão, os répteis ficaram em órbita por 90 dias, um recorde até então para animais. Sapos. Em 1970, a NASA enviou 2 sapos Poi para uma viagem espacial de 6 dias para analisar os efeitos da gravidade zero. Os anfíbios foram equipados com diversos eletrodos implantados cirurgicamente que enviavam em tempo real para a Terra as reações capturadas nos organismos dos bichos. A cápsula que levou os sapos ao espaço possuía ambiente climatizado e um alimentador eletrônico. Os animais retornaram ao planeta são e salvos. Porquinho da Índia. Em março de 1961, um porquinho da Índia foi lançado pela União Soviética ao espaço, junto com ratos, répteis e um cachorro. Os animais, porém, morreram durante a reentrada na atmosfera. Em 1990 foi a vez da China, que enviou os roedores junto com plantas. Felizmente, na missão chinesa os bichinhos sobreviveram. Ética dos testes em animais. Devido à questão sombria da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, as questões éticas levantadas por esse experimento praticamente não foram atendidas por algum tempo. A imprensa de 1957 estava mais preocupada em relatar o impacto de um ponto de vista político, enquanto a saúde e a recuperação de Laika, ou ausência, se tornaram apenas um problema menor. O Sputnik 2 não foi projetado para ser recuperável e sempre se teve o conhecimento de que Laika morreria. A missão desencadeou um debate global sobre abuso e testes com animais em geral para promover a ciência. No Reino Unido, a Liga Nacional de Defesa Canina pediu a todos os donos de cães que observassem 1 minuto de silêncio, enquanto a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Animais recebeu protestos antes mesmo da Rádio Moscou terminar de anunciar o lançamento. Grupos de direitos dos animais da época pediram aos membros da sociedade que protestassem nas embaixadas soviéticas. Outros se manifestaram em frente às Nações Unidas em Nova York. Esses protestos foram amplamente despertados e instrumentalizados como uma luta ideológica por vários grupos de interesse. Pesquisadores de laboratório nos Estados Unidos ofereceram apoio aos soviéticos, pelo menos antes da notícia da morte de Laika. Na União Soviética, houve menos controvérsia. Nem a mídia, nem os livros dos anos seguintes, nem o público questionaram abertamente a decisão de enviar um cão ao espaço. Somente em 1998, após o colapso do regime soviético, Oleg Gazenko, um dos cientistas responsáveis pelo envio de Laika, se arrependeu de ter permitido que ela morresse. Trabalhar com animais é uma fonte de sofrimento para todos nós. Nós os tratamos como bebês que não conseguem falar. Quanto mais o tempo passa, mais sinto muito. Não deveríamos ter feito isso. Não aprendemos o suficiente desta missão para justificar a morte da cadela. Em outros países do Pacto de Varsóvia, as críticas abertas ao programa espacial soviético foram difíceis por causa da censura política, mas houve casos notáveis de críticas nos círculos científicos poloneses. Um periódico científico polonês, Koto, Kiedy, Dlaczego, Quem, Quando, Porquê, publicado em 1958, discutiu a missão do Sputnik 2. Na seção do periódico dedicada à astronáutica, Krzysztof Borum descreveu a missão do Sputnik 2 como lamentável e criticou não trazer Laika de volta à Terra como indubitavelmente uma grande perda para a ciência. No próximo episódio, acidente com o ônibus espacial Columbia, quais as causas, e o que aprendemos com a tragédia? No próximo vídeo, teremos uma explicação do ocorrido. Até a próxima. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.